Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode criar projetos de identidade visual com branding. O meu método que eu utilizo para criar projetos para os meus clientes. Eu quero te apresentar aqui nesse vídeo todas as etapas que eu aplico com o meu cliente e como que você pode modelar algumas coisas aqui também para o seu processo. É até importante que você entenda isso. Isso aqui é o meu método, é o meu processo. Você pode pegar insights daqui e adaptar no teu fluxo de criação tranquilamente, mas cada coisa aqui tem o seu motivo, eu vou te explicar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, eu me chamo Marcos Condé, é uma alegria estar aqui hoje com você. Eu sou professor e diretor de criação e nesse vídeo eu quero te mostrar como que eu comecei a aplicar algumas coisas diferentes no meu processo criativo, coisas como, por exemplo, estratégia, a parte de brand, né, que vai adentrar em estratégia e posicionamento. Essas duas funções aqui do branding e do posicionamento vinculadas com a identidade visual me trouxe muito mais resultado financeiro e resultado de satisfação do meu cliente. Eu comecei a perceber que só entregar uma identidade visual, uma logo, cores, tipografia, algumas aplicações, estava começando a ficar raso para o meu cliente. Ele fechava o trabalho comigo e depois ele ficava meio perdido, ele não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Mesmo entregando um manual de marca, mesmo dando algumas orientações, a identidade visual ela é apenas uma ferramenta, ela é uma engrenagem de um ecossistema muito maior. Ela é apenas o ponto de contato, digamos assim. Ela é o que vai traduzir aquela empresa. Só que eu percebi que aplicando branding e posicionamento, eu consegui gerar muito mais resultado para o meu cliente. Ele sai do meu acompanhamento, né, da minha entrega, muito mais direcionado e sabendo exatamente o que fazer para que a marca dele cresça cada vez mais, para que ele crie comunidade, ele crie pessoas em volta daquela marca que vão defender aquela empresa, que vão abraçar e vão querer comprar mais dele. Eu comecei a perceber que só ficar no visual, só na logo, só nas cores, era algo ainda de baixo valor comparado ao que é hoje. Então, no meu processo de identidade visual, ela é uma de 3 entregas que eu faço. O meu produto hoje, o que eu vendo para o meu cliente é justamente isso, um posicionamento visual estratégico. Então, o visual ele está aqui no meio, ele é um intermediário de tudo isso. É ele que vai ajudar a embalar essa empresa para comunicar com esse público. E é justamente que nisso surge o meu método. Negócio, produto e público. Então nós começamos a olhar para o negócio internamente, ou seja, quem que é aquele negócio, o que que ele faz, quais são as suas transformações, o que que ele gera para esse cliente, né, que é o cliente do meu cliente. E o produto, ele é a embalagem, é ele que embala essa empresa, esses talentos que essa empresa tem, porque eu acredito que uma empresa é o desdobramento do talento do dono. Então se uma empresa é o desdobramento do talento do dono, logo o produto vai embalar esse talento, essa característica, essa transformação que esse negócio tem para vender para um público. E é a partir disso, então, que eu construí esse método, posicionamento visual estratégico. Esse posicionamento visual estratégico são 3 etapas e essas 3 etapas acontecem aproximadamente em 6 semanas, ou seja, mais ou menos ali 45 dias. Cada etapa leva 2 semanas. Então nós temos aqui a primeira etapa, que é a fase de extração. É nesse momento que eu vou extrair o máximo de informações do negócio, para que eu entenda de fato o que nós estamos lidando. Quem que é essa pessoa que está vendendo esse produto, vendendo esse serviço? Então nós começamos a falar do negócio, e é aqui que nós vamos definir esse posicionamento. Então nós começamos a explicar isso aqui para o meu cliente. O posicionamento nada mais é do que você ocupar o espaço certo no mercado. Não quer dizer você ser melhor, não quer dizer você ser diferente do seu concorrente, não. É você ser o único que resolve aquele problema, aquele espaço que é somente seu. Então, existe na mente do cliente hoje 3 perguntas que ele faz quando ele conhece você. Existem então 3 perguntas que o teu cliente faz quando ele vai te conhecer, seja o teu cliente ou o cliente do seu cliente, quando você vai atender aquela empresa. A pessoa, quando vai ter um contato com o negócio, ela se faz 3 perguntas. Quem você é? O que você oferece? E quais são seus diferenciais e a sua relevância? Então aqui que entra o método 3P. Eu provo o que eu sou,
eu provo que eu entendo e eu provo que eu resolvo. É nessa etapa que nós vamos juntos com o cliente definir esse posicionamento. Quem que ele é, o que que ele oferece e o que que ele entende. Quais são as suas principais características que diferencia ele dos demais e torna ele único. Então olha só, o posicionamento não é sobre ser o melhor e sim ser o único na mente do cliente. É tornar-se referência, o número 1 na solução de um problema específico, gerando valor percebido e uma experiência que diferencia sua marca dos demais. Não é o que se faz com o produto, mas com a mente do cliente. Não se cria algo do zero. Isso é custoso e difícil. O trabalho está em conectar ideias que já existem e dar forma ao que o cliente já sente, mas ainda não nomeou. Ou seja, na mente do cliente já existe percepções, já existe ali pré-definições de sentimentos. Agora, o que a tua marca faz, ou o negócio que você cria para o cliente, né, a identidade que você cria para o cliente, aquele visual, vai conectar emoções, conectar sentimentos e gerar outras percepções, outros sentimentos, aquele misto de sentimentos que você gera no cliente com a tua marca. E basicamente é um sistema para identificar um espaço mental ainda não ocupado. A comunicação só funciona quando encontra o momento certo, o canal certo e o contexto certo. Posicionar é chegar na hora exata com a mensagem certa. Então não é você ficar fazendo propaganda, você ficar rodando milhares e milhares de anúncios. É bem provável que o teu público vai ter um canal muito específico e nesse canal específico tem um jeito certo de falar com ele. É muito comum a gente perceber que um dos maiores problemas das empresas hoje é que elas são muito boas, elas têm muito domínio, mas elas não conseguem comunicar com clareza os seus diferenciais. Então, na maioria das vezes, é um problema de comunicação, é um ruído. As empresas não conseguem transmitir de fato o real motivo por que elas são diferentes, por que elas são melhores, por que elas são únicas, né? Eu sempre falei aqui no começo que não é você ser melhor e diferente, mas é ser único. Mas é claro que vai ter ali diferenças, mas é quando o cliente fala, opa, esse aqui é diferente, mas eu sinto que ele é único. Ele é o único que faz desse jeito, desta transformação, e é ele que consegue conectar esses sentimentos aqui dentro de mim. Então, por exemplo, um celular. É bem provável que hoje, para você, só existe um tipo de celular que você compraria. No meu caso, eu só me vejo utilizando Apple, né? Tô com um iPhone aqui, inclusive esse aqui é meu primeiro iPhone. Tá meio surradinho já, né? Ele tá sendo aqui como backup para algumas coisas que a gente faz aqui na empresa. Mas, cara, esse aqui é o meu primeiro iPhone. E eu não tive coragem de desfazer dele, porque, para mim, esse aqui, ele tem uma memória afetiva, né? Foi o primeiro iPhone que eu comprei, depois de muito tempo de trabalho, juntando dinheiro, eu consegui comprar um celular que eu sempre admirei. A experiência que a Apple tem é uma experiência que me faz ficar aqui dentro. Eu não quero sair do ecossistema dessa empresa. Então, se eu for comprar um computador, se eu for comprar um iPad, né? O iPad já é da Apple, né? Mas se eu for comprar um tablet, se eu for comprar, sei lá, um relógio, eu vou buscar comprar daquela empresa que eu admiro. Mas no quesito celular, a Apple dominou a minha cabeça, né? O posicionamento dela, quando eu penso em celular, eu não consigo pensar em outro a não ser a Apple. E provavelmente isso não vai mudar, porque esse aqui já é um posicionamento cravado. Eles conseguiram cravar em mim essa percepção de que quando eu quero um celular, essa categoria eu vou conseguir só encontrar ali dentro. Então, um posicionamento é justamente isso. Na mente do seu cliente já existe esse espaço. Ele pode estar vazio ou ele pode estar sendo ocupado por uma empresa mediana, né? É bem provável que tenha uma empresa mediana, uma empresa que não tem um bom serviço ocupando esse espaço hoje porque não tem outra que faz de forma única. Então o cliente se contenta com o que tem. Mas quando a gente pensa na categoria, por exemplo, celular. Se o seu cliente hoje tem ali um Android, um Samsung, um Xiaomi, né? É bem provável que talvez ele está buscando ter uma experiência com a Apple, mas ainda não comprou por questões financeiras. Mas naquele quesito categoria celular, é bem provável que a Apple já ocupou aquele espaço. Mesmo que ele não tenha capacidade financeira de comprar um celular. Mas ele está fazendo de tudo para comprar. Foi o meu caso. Eu sempre pensei, cara, pelo que eu já usei de amigos e de pessoas próximas, a Apple para mim é melhor.
mas eu não tinha condição de comprar, até que eu fiz todos os esforços possíveis para comprar esse celular. Então percebe que o posicionamento ele vai guiando toda a comunicação da marca para que a marca conecte essas sensações e emoções dentro da cabeça desse cliente. Então basicamente é isso. O teu cliente, quando ele for entender o teu posicionamento, ele vai se perguntar essas três coisas: quem você é, o que você faz, o que você entende e o que você resolve, quais são as transformações que eu vou encontrar dentro desse negócio, dentro dessa empresa. E isso, designer, serve justamente para que você consiga ajudar o teu cliente a responder essa pergunta. Não é só entregar uma logotipo porque é bonita. Ah, a logo é assim porque é bonita. Não. Esse símbolo que você escolheu, ele crava um posicionamento. Ele crava um sentimento. Então, quando você cria uma marca, as cores, a tipografia, o símbolo, eles precisam traduzir esse posicionamento. Por isso que é nessa etapa que nós fazemos com tanto cuidado, com tanto carinho, que leva 2 semanas, só para depois eu abrir o Illustrator, abrir o Photoshop e começar a criar a marca. Porque eu preciso captar o máximo de informações possíveis, eu preciso entender do que eu estou criando ali, qual que é o universo que eu estou entrando. E não simplesmente pegar um formulário e mandar para o cliente. Se você manda formulário pelo Google Forms, cara, por favor, para de fazer isso. Você manda o formulário, some lá 30 dias, depois chega com uma marca nada a ver. Nesse processo aqui hoje você vai entender exatamente como fazer isso. Como sair desse briefing do Google Forms e você ir para um método muito mais claro e muito mais bem definido. Eu quero te convidar a seguir aqui essa linha de raciocínio. Então, como eu falei, em posicionamento nós trabalhamos com negócio. Nós vamos falar do negócio, entender desse negócio. Entrando então aqui nas primeiras etapas que acontecem nessa fase 1, nós estamos aqui falando de percepção. Então, nós estamos construindo e organizando o sistema dessa percepção. Como essa marca vai ser percebida e como que ela quer se posicionar, qual que é o espaço que ela vai ocupar na mente do cliente. Então temos aqui mais ou menos 6 etapas, que vão acontecer. Tudo que está aqui em bege são reuniões que eu faço com o cliente. Então na primeira e segunda semana a gente faz aproximadamente 3 reuniões, só para eu ir validando e captando informações com o cliente. Então aqui, por exemplo, na primeira semana, a imersão 1 e imersão 2 acontecem. São 2 reuniões que eu faço de mais de 1 hora e meia, às vezes 3 horas, para extrair o máximo de informações desse cliente, para que eu entenda quem que ele é, o que ele faz, quem que é o público, quais são os diferenciais que ele tem, para onde que essa empresa está indo, quais são os gargalos do negócio, quais são as dificuldades que aquela empresa tem. Tudo isso para que eu entenda exatamente aonde eu estou pisando, aonde eu estou indo, o que eu estou construindo com esse cliente. Depois nós fazemos o mapa arquetípico, nós aplicamos também os 12 arquétipos com esse cliente. Qual dos 12 arquétipos identifica mais com o negócio, com a linha de comunicação? Porque os arquétipos eles são uma ótima ferramenta para entender como que a marca vai se comunicar e com quem que essa marca se comunica. Ou seja, um arquétipo não fala com outro arquétipo na maioria das vezes. Quando o cliente define o seu arquétipo, ele está falando com outro arquétipo, outro padrão de comportamento. E entendendo o arquétipo do cliente e o arquétipo do consumidor, fica muito mais fácil fazer associações e articular essa comunicação. Ou seja, se um sábio fala com um cara comum, é de uma forma. Se o sábio fala com um mago, é de outra maneira. Então tem formas de você articular isso e nós aplicamos então esses arquétipos com o cliente. E depois dessas primeiras 2 reuniões iniciais, até aqui foi a primeira semana, eu nem abri Photoshop, eu nem abri Illustrator ainda, eu estou conversando do negócio do meu cliente, eu preciso captar essas informações para que eu crie um projeto consolidado. Depois a gente parte para o Brand Canvas, que é uma ferramenta que eu criei dentro do Notion, é um sistema para você organizar o teu estúdio de design, para você organizar os processos que vão acontecer de cada etapa daquele negócio. Todas as etapas aqui do método destrinchadas e organizadas para eu saber o que eu vou fazer na próxima etapa. E é por isso que muitas vezes as pessoas se perdem no processo criativo. Começa fazendo uma marca, manda o briefing, já começa a abrir o Illustrator, fazer a logo, pensar nas cores, mas nem entendeu ainda para quem que você vai vender, para quem que você vai comunicar aquela marca.
Então, o Brand Canvas ele é esse ecossistema interno que eu criei no Notion para organizar o projeto e ficar muito mais claro as etapas que eu vou seguir, até para não me perder. Então, para você que tem processo criativo, não é só simplesmente abrir o Illustrator, pegar o Pinterest, não. O processo criativo também ele exige organização, que muitas vezes os designers, os criativos, eles evitam, porque é chato, porque é burocrático. Mas é isso que garante a estrutura do seu projeto. E depois a gente parte para a extração externa, ou seja, eu captei as informações internas do cliente, agora eu vou pesquisar externamente o que o mercado está dizendo, o que os clientes daquele cliente estão falando para mim. Porque de nada adianta o meu cliente falar que a empresa dele é maravilhosa, que a empresa dele é boa, mas os clientes não estão achando isso. Então, para você falar do seu negócio é muito bom. O mais importante também é você ouvir o que os clientes estão dizendo. Então, a gente olha para o mercado, olha para dentro da empresa primeiro, mas depois olha para fora, olha para o que o mercado está dizendo, o que aquele nicho tem de crescimento, tem que tomar atenção nos próximos anos. Então fazemos essa pesquisa também para o cliente, ele estar se preocupando e já tomando ações para corrigir a rota para não ficar ultrapassado. Depois a gente aplica o método 3P. Lembra que eu falei com você? Sou, entendo e resolvo? Nós começamos a definir isso para o nosso cliente para que ele tenha mais clareza. Até na hora de produzir conteúdo, esse método ele facilita muito. Então tem 3 formas de você produzir conteúdo: mostrando quem que você é, mostrando o que você resolve e mostrando o que você entende. É justamente essa tríade que eu acredito ser eficiente na hora de produzir conteúdo para o meu cliente. Então eu gero para ele um material, de fato um manual explicando para ele como que ele produz conteúdo baseado nesse método. E por fim, nessa segunda semana de fechamento, eu explico para o meu cliente as etapas que nós fizemos até agora e eu alinho com ele. Olha, até aqui captamos essas informações, definimos essa rota, temos isso aqui. Faz sentido? Porque é muito comum acontecer num processo criativo você seguindo as etapas sem validar com o cliente e lá na frente, opa, isso aqui está errado. Não era para ser assim, essa cor não faz sentido. Porque não foi alinhado e definido lá atrás as sensações e percepções que você queria casar. Porque não foi alinhado e definido lá atrás as sensações e percepções que eram de objetivo do cliente causar no consumidor final. Por isso que é importante ir alinhando etapa por etapa para evitar o máximo possível de reprovações. Então esses alinhamentos eles vão acontecendo ao longo do projeto e não lá no final. E só agora que eu entro no visual. Então o visual ele é esse intermediário aqui nesse método entre o posicionamento e a estratégia. É aqui que entra o produto, a fase de construção. Nós começamos a construir essa identidade visual, essa marca, a comunicação dela. Então, é uma tradução estratégica, ou seja, até aqui nós definimos o que é posicionamento, qual que é o espaço que a empresa vai ocupar. E a partir de agora, a gente vai transformar aquilo que era invisível em tangível, ou seja, algo que era palavras, eram apenas manifestos, agora eu deixo isso tangível, deixo isso visível para o meu cliente e para o consumidor final, consequentemente. Então, olha só, identidade visual não é apenas estética, é tradução. É através do visual que a estratégia ganha forma, cor e presença. Então, aqui a gente começa a fazer a marca acontecer. Então, 2 semanas depois que começou o projeto, eu começo a pensar em cores, eu começo a pensar em símbolos, porque até agora não faz sentido eu pensar porque eu não tenho informações coerentes. Agora sim, agora eu tenho informações possíveis para eu criar um projeto sólido. Então, olha só, o visual não serve apenas para comunicar, mas para confirmar. Ele mostra com clareza quem a marca é, o que entrega e como quer ser percebida. É nesse momento que a estratégia deixa de ser invisível e se torna real. Traduzir uma ideia em forma exige clareza e sensibilidade. Então aqui, essa sensibilidade, ela consiste basicamente em você saber extrair daquele mar de informações que você pegou do seu cliente os pontos mais importantes que vão traduzir aquela marca. Então talvez o teu cliente ele vai vender algo para um público infantil, mas em algum momento ele falou que o público mesmo era os pais, não a criança em si. Por exemplo, um desenho animado, o público final é a criança. Agora, uma marca de creme dermatológico, quem vai ver a marca vai ser os pais.
Então tem que ter uma comunicação infantil, mas tem que ter ali elementos que comuniquem com o pai, com a mãe. Agora, um desenho infantil, ele vai ter que ter atributos visuais para que uma criança se identifique mais facilmente. Por isso que é importante ter essa sensibilidade. É ela que vai guiar o teu projeto, esse feeling, né? Esse senso estético de você saber refinar e tomar decisões, julgar o que é bom e o que é ruim. Então é nessa etapa que o design traduz a estratégia em forma, ou seja, algo intangível agora se torna tangível, é algo que eu posso pegar, que eu posso sentir. E confirma o que a marca é. Então, se é uma marca estrategicamente falando para o pai, tem que ter elementos que confirmem aquilo. Se é uma marca falando para a criança em si, tem que ter elementos visuais que comuniquem com a criança em si. E também a beleza com coerência é branding. Então eu posso criar uma marca maravilhosa, linda, muito bonita, mas não tem coerência. Então quando ela não tem coerência, ela não comunica com o público. A pessoa bate o olho e fala que aquilo não é para ela, mesmo sendo desenhada pensando nela. Ou seja, não foi entendido de fato o que o público-alvo quer. Então o branding, ele é basicamente essa percepção, esse sentimento que nós queremos gerar com o cliente. E aqui nós buscamos traduzir isso através do design. Então o design, ele é essa ferramenta de tradução. Por isso que ele está aqui no meio, ó, entre o negócio e o público. Esse método, ele trabalha muito bem isso. Esse negócio tem que entender o que ele faz, quem que ele é, o que ele ajuda, quem que ele ajuda e como que ele faz isso. E o visual vai embalar tudo isso, vai criar uma experiência única para que aquele cliente, o público final, ele entenda e ele também abrace aquele movimento. Então aqui na fase 2, na fase da construção, o visual ele embala essa mensagem. Então aqui eu começo a entrar em outras etapas, por exemplo, o naming. Se a marca precisar, nós criamos também a parte de naming, tanto do negócio quanto de produto. Teve um cliente em específico que ele não tinha produtos bem definidos, então nós fomos lá, sentamos junto com ele e criamos os nomes dessa esteira de produtos, ou seja, o low ticket, o high ticket, todos os produtos a gente foi ajudando ele a criar através da estratégia de naming que a gente faz. Só que nem sempre vai precisar de um nome, a marca ter que mudar o nome, mas às vezes vai precisar mudar a estrutura nominal, ou seja, o nome do produto, o nome de uma newsletter, por exemplo, o nome, frases, né? Frases que aquele cliente vai citar e trabalhar com a marca. E vai entrando depois também no manifesto, tom de voz. Vamos também fazendo alinhamentos com esse cliente, né? Então tem alinhamento da narrativa verbal, depois tem o mood board para fazer alinhamento de narrativa visual. Então eu vou alinhando com esse cliente, olha, a narrativa verbal que nós estamos construindo é essa. Faz sentido? Tem que corrigir alguma coisa? Opa, peraí, esse detalhe aqui não é bem isso. Então a gente vai lá e corrige. O alinhamento de narrativa visual, mesma coisa. Eu começo a mostrar para o cliente, olha, do teu projeto eu estou começando a enxergar essas cores, eu estou percebendo que esse caminho visual, essas ideias, essas referências fazem sentido. Você concorda? Tem alguma coisa que você não gosta? É bem provável que nessa etapa eu possa mostrar para o cliente um estilo de colagem, aqueles efeitos de papel rasgado, texturas, e ele vai falar, opa, isso aí não é muito bem do meu agrado, não é esse caminho que eu quero levar a marca. O público-alvo não busca isso, ele quer algo mais estruturado, algo mais sólido, algo sem muita desordem, né? Ele quer algo mais ordenado. Então talvez o papel rasgado, a textura suja vai causar uma sensação diferente. Então nós começamos a entender isso e corrigindo isso etapa por etapa. E depois eu começo a construir a estrutura do projeto. A logo, a tipografia, as cores, definindo aquela marca. Então olha só, mais ou menos aqui na terceira, quarta semana do projeto, que as coisas começam a tomar vida, que eu começo a criar o projeto. Eu não posso abrir o Illustrator do nada e criar uma marca sem ter esses alinhamentos e essas decisões tomadas juntos com o cliente. Então é muito importante que você siga essa ordem cronológica um pouco mais coerente, como eu te mostrei aqui, para que você evite correções, reprovações do teu cliente. E depois disso começa a aparecer então a estrutura de marca, os elementos, ou seja, ilustrações, assets, ícones, mockups. Se a marca precisar, a gente vai começar a criar aqueles mockups, aqueles produtos que vão apresentar a marca de fato. As aplicações, então entra mockup, entra como é que eu vou conduzir
essa apresentação para o nosso cliente, o movimento, então aqui vai acontecer algumas vezes também algumas animações, dependendo do cliente, ele vai ter um canal no YouTube, então também entrego algumas coisas de vinheta, algumas animações se ele precisar. Então todo esse processo eu entrego para esse cliente. Aqui, algumas coisas você pode descartar se no teu processo não faz sentido. A animação, por exemplo, é um extra que eu gosto de entregar porque gera muito mais valor para a entrega. Mas se você não domina e você não quer contratar alguém para fazer para você, você pode descartar também. É apenas um complemento que eu faço para gerar mais valor para o meu cliente. E aqui nós entramos na parte de estratégia, a parte de lidar com o público. Então agora é a fase de estruturação. Então até agora nós extraímos e nós construímos. Agora nós vamos estruturar isso para colocar no mercado. Então até aqui é o que geralmente a maioria dos designers fazem. Eles fazem a captação de informação, traduz e entrega para o cliente. Agora, essa parte de estruturação, ou seja, como que a marca vai para o mercado, como que isso vai ser lançado, como que a marca vai falar com o público, isso geralmente os designers não fazem. E é aqui que está a grande diferença entre você cobrar 2, 3, 5 mil reais e cobrar 10, 15, 20, 30 mil reais. É ajudar o teu cliente a estruturar aquele negócio. Então, a marca em movimento. Como que nós transformamos aquele produto, aquele trabalho que nós criamos para o cliente, visual, aquela coisa linda, agora em percepção. A percepção que nós definimos lá atrás, na primeira etapa, como que nós vendemos isso para o cliente, ao invés de vender um produto. Porque o produto, ele é commodity. A percepção, ela é equity. Ela gera valor para o nosso cliente. Então, olha só, a marca já existe. O nosso papel é revelar, organizar e direcionar com inteligência. Quando essa direção é clara, a marca deixa de ser um produto e passa a representar um grupo, um estilo de vida e um sentimento de pertencimento. Então aqui nós buscamos, junto com o cliente, criar um sentimento de comunidade. Ou seja, as pessoas que vão consumir aquela empresa, aqueles produtos, vão se sentir parte de uma comunidade, parte de um movimento, parte de uma empresa, parte de uma equipe. Ou seja, elas não fazem apenas parte de um consumidor. Ah, eu compro aquela marca porque é boa. Não. Ela compra porque se sente parte daquilo. Aquele exemplo que eu dei da Apple. Eu não compro um celular da Apple porque ele é bom. Sim, ele é bom, ele é rápido, ele não agarra, ele tem várias funções. Mas eu compro porque eu sinto que eu faço parte dessa comunidade. E chega ao ponto, né, de você ser um fanboy, né? A galera fala, você é um fanboy da Apple. Tudo que ela faz, você defende. Porque ela pode fazer um celular mais feio do mundo, mas se você é parte da comunidade, você vai defender aquela marca. Ou você vai buscar entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo aquilo. E defender a comunidade que realmente acredita na essência da marca. Então é até importante isso, porque quando você constrói uma comunidade e a empresa, aquele líder da comunidade, ele sai dos eixos, ele sai do escopo, a comunidade vai questionar. Por exemplo, a Apple. Se eles vão lá e pegam o celular da Apple e agora eles tiram a tomada, a entrada aqui de baixo, né? Tira a entrada USB-C e agora a entrada vai ser somente a aproximação, né? Como é que chama? Eu não lembro como é que chama agora, aquele de carregar, de indução. E eles vão falar que aquilo é para economizar mais cabos. E aí a comunidade, quando percebe que isso está sendo ruim para aquela empresa, para a experiência do usuário, o usuário ele vai buscar questionar aquela comunidade. Ele vai questionar o fundador, né, o dono, o proprietário atual, a organização atual da empresa. Olha, não faça isso porque está prejudicando aqui a experiência do usuário. Então a comunidade ela serve para defender a marca quando ela está certa, mas quando a marca também erra, a comunidade vai questionar e vai buscar ajudar aquela empresa, né, aquela tribo a se reerguer. Olha, não faça isso, porque isso vai ser ruim para você. Então a comunidade ela é tão forte nesse ponto. Ela defende a comunidade em si, mas também ela busca ajudar a comunidade a voltar para a sua origem, voltar para a sua essência. Então é por isso que, no fim, as pessoas não compram só produtos. Elas buscam marcas que expressem quem são, que as conectem com algo maior. Então a Apple, por exemplo, o que eles falam?
pense diferente, think different, né? Ou seja, é uma marca que conecta com um público um pouco mais criativo, que se sente que precisa comunicar algo, que tem algo para falar, que tem algo para se expressar. Por isso que eles focam tanto em fotógrafos, artistas, designers. Eles sabem muito bem da audiência, eles sabem que as pessoas que compram essa marca são pessoas que querem de alguma forma expressar a sua arte. Mesmo não sendo profissionais da área, são pessoas que querem se expressar. Pense diferente. Olha como a marca já guia esse pensamento. E é aqui que nós chegamos então nesse resumo dessa terceira etapa. A marca já existe, o trabalho é dar direção e clareza, ou seja, a marca, a percepção, o produto já existe, até aqui foi construído e foi organizado. Agora, como que nós damos direção para isso, para comunicar com clareza para esse público, para vender para essa comunidade? A cultura interna é o primeiro passo para gerar pertencimento. Então aqui eu acabei pulando e não falei, mas a equipe é o primeiro ponto. Se nem as pessoas que trabalham naquela empresa, naquele negócio, acreditam nela, de nada adianta você querer vender para fora. As pessoas que estão dentro dessa cultura precisam acreditar e defender também aqueles valores da empresa. Então, a empresa internamente, os colaboradores, até o próprio dono, o próprio proprietário tem que entender a missão e valor da empresa. E todo esse posicionamento, o espaço que ele ocupa, ele tem que ter essa clareza. Porque senão, se nem ele mesmo acredita na empresa, quem dirá os consumidores, as pessoas de fora que querem fazer parte dessa comunidade? Se nem o líder, se nem o dono, se nem as primeiras pessoas da tribo acreditam nela, por que eu, que estou sendo convidado a conhecer essa tribo, vou confiar? Então, é muito importante que a marca conecte o produto, né, que é esse intermediário, com algo maior, esse manifesto, essa missão que a marca tem de transformar algo para que seja algo além do que simplesmente o produto. E aqui nós temos algumas etapas dessa terceira fase, que é o branding comunica isso ao público. Então nós falamos do posicionamento, do visual, e agora o branding, essa parte de estratégia, é ele que vai ajudar-nos a aplicar essa marca, a levar essa marca para o mundo, transformar isso de forma tangível para o público. O visual deixou agora a comunicação tangível, e agora o branding ele vai pegar esse visual, pegar essa estratégia definida antes e jogar isso para o mundo, causar essa percepção no mundo de fato. Então aqui a gente começa a pensar na comunidade. Como que a gente gera pertencimento e movimento? Como que a gente faz para as empresas comunicarem isso para o consumidor final? Como que a gente faz o consumidor final sentir que pertence àquela empresa? Essa empresa me representa, ela me defende e eu defendo ela. Como que eu faço os consumidores criarem movimento? As pessoas falarem, opa, eu faço parte desse movimento e o que essa marca fizer eu vou atrás. Se ela fizer um evento beneficente, eu vou ajudar. Se ela fizer um evento pago, eu vou lá e vou ajudar, eu vou participar daquele evento. Se ela for lançar um novo celular, né, um novo produto, as pessoas fazem filas e ficam horas e horas na porta da loja para comprar aquele produto, porque gerou pertencimento, mas ao mesmo tempo gerou movimento. As pessoas vão até aquela empresa, vão até aquela tribo para se engajar. E isso no online é muito mais forte ainda. Ativação, a construção de tribo. Então, como que eu ajudo o meu cliente na hora de entregar essa marca para ele, entregar essa estratégia de branding? Como que eu faço para ele, de fato, construir essa tribo? Quais são os pilares, quais são as etapas que ele vai fazer para que ele comece a ativar isso? Então, não chego falando, olha, tem que ter. Tá, mas por que tem que ter? Ah, por causa disso e disso. Beleza, eu entendi a importância, agora como que eu faço isso? Então eu explico isso para o meu cliente, etapa por etapa, ação por ação, para que ele não fique perdido, ele saiba exatamente o que fazer para que o trabalho que eu entreguei para ele tenha resultado, gere valor para o cliente final que ele tem. E por fim eu faço uma apresentação final. Eu mostro para o cliente tudo que nós construímos, mostro o resultado final e aí sim aqui eu mostro o logotipo, eu mostro as cores finais, eu mostro a tipografia, eu mostro as aplicações. Porque a semana 3 e 4, ela é esse movimento interno de incubação da ideia, de criar e construir esse projeto. Mas eu não deixo o meu cliente sozinho, sem saber o que está acontecendo. Eu vou aprovando etapa por etapa com ele, mas eu não vou mostrando tudo. Eu não mostro a logo, eu não mostro o símbolo, eu não mostro a tipografia final. Eu vou mostrando para ele o que está acontecendo e o caminho que nós estamos seguindo, mas sem mostrar
tudo de uma vez, porque nem sempre mostrar tudo vai fazer sentido para o cliente. Então, na linha narrativa que eu construo, eu vou mostrando aos poucos para ele, para que no final eu encante esse cliente. Eu mostre para ele o resultado que nós atingimos. E por fim, diário de bordo, eu mostro para o cliente agora as datas e o que vai acontecer para ele lançar aquela marca no mundo. Então, isso aqui é um pouco mais organizado em etapas e prazos. Manual de marca, padrão de uma identidade visual, uma estratégia de branding, tem que ter um manual de marca. A entrega final, os arquivos para esse cliente. E eu também, às vezes, faço uma reunião final com o cliente. Eu abro uma chamada com ele, explica onde estão os arquivos, o que ele vai fazer, como que ele faz cada coisa a partir de agora, para a gente concluir essa entrega. Agora eu quero te mostrar um pouquinho das etapas desse processo. Basicamente, essa etapa ela é dividida em 3 fases, como eu te falei: negócio, produto e público. Então a gente vai da estratégia até o design. Então aqui acontece as etapas que eu fui falando para você, um pouco mais enxutas e organizadas. Primeiro nós extraímos as informações, depois construímos o projeto e depois estruturamos aquela marca para ela ir para o mundo. E aqui, caso você queira ver um pouquinho mais do processo destrinchado em etapas e datas, está aqui organizado para você. Em 6 semanas, esse trabalho ele está sendo criado e desenvolvido e entregue para esse cliente. Então aqui ó, tem as reuniões, tem coisas que são opcionais, né? São reuniões opcionais que a gente pode juntar com uma ou outra ali. E os processos, o que vai acontecendo, o que eu faço em cada etapa. Então isso aqui até para na hora de eu fazer a oferta para o meu cliente, né? O pitch ali, a proposta de trabalho, né? Então cliente, olha, essa aqui é a proposta, esse aqui é o método, esse aqui é o prazo, essas são as etapas. Isso deixa muito mais claro para o cliente entender o que vai acontecer em cada semana. Ele entende o que vai ser feito e não simplesmente, olha, vai durar 30 dias e custa tanto. Ele vai entendendo que isso aqui tem um método, isso aqui tem etapas que vão acontecendo. Então eu não posso esconder isso para o meu cliente. Quanto mais eu mostro isso para ele, ele vai entendendo que aquilo é importante para o processo. Então se você quiser, depois dá um pause aí, tira um print, tenta entender aqui como que eu faço para você também adaptar no teu fluxo aí criativo. E se você quiser aprender comigo, em breve eu vou te falar como que você pode acompanhar e entender como que eu crio isso aqui na prática. Agora, aquela pergunta que não quer calar. Quanto cobrar por um projeto como esse, com essa entrega, com esse método e tudo isso organizado? Qual que é o valor que você pode cobrar de um cliente? Qual que é o valor monetário, o Pix, o 00 no final que você vai colocar na tua apresentação que vai gerar mais resultado para você? Bom, eu diria que nós temos aqui esses 3 caminhos. Para você que é iniciante, está começando agora, tem dificuldade em criar um bom projeto, uma boa consistência, até R$5.000 eu acho um valor justo. Se você entrega tudo isso aqui para o teu cliente, eu acho super justo você cobrar até R$5.000. 2, 3, 4, 5. Se você cobra hoje R$1.000 e só entrega a identidade visual, se você acopla essas entregas que eu te mostrei aqui hoje de posicionamento e branding, você consegue gerar muito mais valor para o teu cliente e percepção para que ele veja, opa, isso aqui não é só logotipo, tem muito mais aqui. É de fato uma organização do meu negócio. Então, para mim, isso aqui é um investimento que vale a pena. Então, você já pode cobrar aí 2, 3, 4 mil reais. Se você cobra 1.000, por exemplo. Então, ter um método, ter etapas claras e essas entregas que de fato para o cliente faz sentido do que simplesmente um arquivo de logotipo é diferente. Então, eu diria que para um iniciante, até R$5.000 você consegue vender um projeto seguindo essas etapas e esse método que eu te mostrei aqui hoje. O intermediário, cara, eu já estou no mercado há um tempo, já tenho alguns trabalhos legais aqui. Se você pluga esse sistema, essa narrativa na tua comunicação e essas entregas de fato para o teu cliente, eu diria que até R$10.000 é um valor justo para você vender e cobrar por isso. Agora você que é avançado, cara, já tem muito tempo de experiência no mercado, tem uma entrega absurda e já tem uma facilidade de vender projetos, já está mais avançado mesmo no mercado, corrigindo a sua rota e implementando boa parte desse processo aqui, se você já não entrega, porque se você cobra mais de R$50.000, 30, 20 mil reais, eu já diria que você vai ter alguma coisa do que eu falei aqui hoje, porque só uma identidade visual por R$50.000 eu acho muito difícil. Agora, se você pega grandes estúdios, Ana Couto, essa galera
estratosférica aí do mercado, que é baita relevância, né? Enfim, eles cobram muito mais do que isso. Mas é claro também que eles entregam muito mais do que uma logotipo. Então se questione isso, cara, o que os grandes estúdios de design entregam que eu não estou entregando? E se você entrega o mesmo que eles, é bem provável que tenha algum gargalo ou na tua qualidade de trabalho, tanto estética quanto de transformação de branding, não é um branding tão bom assim, é uma coisa mais rasa, mais superficial, ou tem dificuldade na hora de vender. Então, não está conseguindo mostrar para o teu cliente de fato por que o teu trabalho vale aquilo. Então, eu diria que esses valores aqui são valores justos para você cobrar aí na sua carreira. Então, até R$5.000 para quem está iniciando, intermediário avançado a partir de R$10.000. Muito bem, eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula. De fato foi uma aula porque eu te mostrei como que eu crio projetos e como que você pode também seguir esse método e essa narrativa na tua construção de projetos de branding, de identidade visual. Tenho certeza que você tirou algum proveito aqui dessa aula. E se você tirou algum proveito, seria de grande ajuda e de grande satisfação minha ter aqui o teu like e o teu comentário. Então se tu curtiu esse vídeo, se tu curtiu aqui esse conteúdo que eu te entreguei, eu peço por favor que você curta e comente aqui abaixo, cara, curti muito, adorei, ficou bom, gostei do processo, eu aprendi isso, aprendi aquilo, não tinha essa visão, eu queria o teu feedback, o que você achou dessa aula, se te ajudou. E é claro, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever para receber mais conteúdos como esse. De fato, aqui no meu canal é uma escola de design e de branding gratuita para você acessar quando você quiser. E como eu te falei, se você quer aprender como que eu crio projetos nesse nível e o que me permite criar projetos, assim como eu criei para o Ícaro de Carvalho, para Bettina Rudolph, para a Biblioteca Católica, PhD no Zewa, diversos projetos que eu já criei de branding e de posicionamento, o que me permite criar esses projetos é seguir esse método. Se você quer aprender como que eu crio projetos de branding e de identidade visual totalmente do zero, você quer acompanhar isso aqui sendo aplicado na prática para um cliente real, eu te convido a conhecer a oficina. Em 16 horas de conteúdo ao vivo, eu vou te mostrar como que você pode criar uma marca totalmente do zero utilizando branding e inteligência artificial ao nosso favor. Para agilizar processos, para criar mockups, para criar animação, eu vou te mostrar do zero como que você cria uma marca em 16 horas de conteúdo ao vivo e tudo isso por menos de R$50. Eu te convido a conhecer, a próxima oficina será em breve. Você pode clicar no primeiro link da descrição e ter acesso a tudo isso que eu te falei por menos de R$50. Clica aqui abaixo e já se inscreva para garantir o teu ingresso na nossa próxima oficina que vai acontecer em breve, em um final de semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te vejo no próximo, um grande abraço, até mais!